Ai, mais um vídeo. Tô de volta. Eu não tenho introdução, como vocês já devem saber. Depois de quase um mês fora, pensando que tipo de vídeo gravar, eu tive uma ideia, vai ser um desafio pra mim, e eu pretendo explicar, analisar, como posso dizer, resumir o que eu entendi de certos livros que eu li na minha vida. Então, o primeiro livro que eu vou fazer isso vai ser um livro bem pequeno, porque como eu tô fazendo isso pela primeira vez, eu quero testar para ver como é que vai ficar, se eu vou me sair bem. E vocês entenderam, né? O primeiro livro que eu vou tentar fazer uma resenha, um resumo, será O Príncipe, de Maquiavel. Deve estar ao contrário na tela, mas enfim, vocês devem saber que livro que é esse. É um livro bem curtinho, ele tem umas 120 páginas. É bem curtinho, eu acho que eu consigo fazer, sei lá, uns 3 capítulos por vídeo. Nesse vídeo eu vou tentar fazer 3 capítulos, tá? Então vamos começar logo sem enrolação, porque eu resolvi gravar agora para aproveitar que não tem ninguém em casa e tá silêncio. O único som ambiente que é o som da chuva, não sei se vocês conseguem ouvir. Mas vamos lá, vamos falar sobre O Príncipe de Maquiavel. Eu fiz aqui um resumo, uma colinha para eu ambientá-los, dar o contexto desse livro. Nicolau Maquiavel foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico italiano, que é mais amplamente conhecido por sua obra O Príncipe. Ele fez várias obras, mas sem sombra de dúvida a mais famosa foi O Príncipe. E ele é reconhecido pelo termo Maquiavel como um adjetivo para caracterizar algo enganoso ou trapaceiro. Então, quando alguém fala aquele ser humano, aquela pessoa é um ser Maquiavel. Então, quer dizer que é uma pessoa traiçoeira, uma pessoa maldosa, uma pessoa com duas intenções, né? E é reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo. Isso daqui eu estou meio que resumindo o que está na Wikipédia, para vocês não precisarem ir lá, eu estou fazendo um breve resumo. Embora seja o livro mais conhecido de Maquiavel, ele foi escrito em 1513, se eu não me engano, mas só foi publicado em 1532, após a morte dele. Então, primeiro ele escreveu e mais de 15 anos depois o livro foi de fato publicado. E ele o dedicou a Lorenzo II de Médici, um governante de Florença, na Itália, de forma a estimulá-lo a unificar a Itália e defendê-la dos estrangeiros. Ele fez esse livro, em teoria, porque ele acreditava que o governante Lorenzo II de Médici pudesse unificar a Itália e torná-la um país que possa se defender dos estrangeiros, posso dizer. Outra versão sobre a origem do livro, além dessa, diz que ele o teria escrito para obter favores dos Médici. Olha só, faz um livro, entrega para o governante, em troca pede, me dá uma ajuda aí, uma mão lava a outra, aquele famoso carguinho, não é? Mas uma versão não anula a outra. Esse livro se divide em 26 capítulos e, de forma resumida, ele começa apresentando os tipos de principado. Principado é o governo regido por um príncipe, é por isso o nome, principado. Então, toda vez que eu citar o nome principado, leia-se como governo, que no caso não tem um presidente nesse governo, e sim um príncipe, ok? E segue o livro explicando os problemas, as ameaças e como se manter no poder, não importando os meios. Isso é bem importante, porque chegar no poder é fácil, mas se manter nele que é o desafio. Então vamos começar logo com isso, eu não gosto de ficar me alongando. O tempo aqui é muito curto, então vou tentar fazer o mais breve possível. O livro começa com uma dedicatória a Lorenzo de Médici, como eu falei no resumo. Ele dedicou esse livro ao Lorenzo, né, que ele ia entregar o livro para ele, esperava que ele chegasse às suas mãos. Isso foi a dedicatória do Maquiavel para o Lorenzo, certo?
Aqueles que querem agradar a um príncipe costumam oferecer-lhe o que de mais raro possuem ou que julgam ser mais do seu agrado. Então, para você agradar o príncipe, as pessoas costumam puxar um pouco do saco entregando algo de valor para esse príncipe, algo que talvez será útil para ele, não é? Por isso vemos muitas vezes oferecendo-lhe cavalos, armas, brocados, pedras preciosas e outros adornos dignos de sua grandeza. Então ele começa explicando que para puxar o saco de um príncipe, normalmente ele é presenteado com coisas materiais. Ora, desejando eu apresentar-me com algum testemunho que prove a minha admiração por vossa magnificência, não encontrei entre os meus pertences coisas de maior valia ou que tanto estime como o conhecimento das ações dos grandes homens. Então ele fala que eu não tenho merda nenhuma, ok? Eu sou um fudido, eu não tenho nada de valor, de bem material. A coisa mais importante, a coisa de mais valor que eu posso te entregar é o conhecimento que eu tenho. Resumindo. Adquirido numa longa experiência das coisas modernas e uma contínua lição das antigas, que, meditadas por longo tempo e examinadas com grande diligência, juntei agora no pequeno volume que vos envio. Então, todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida dele, ele resumiu nesse livro. E, se bem que eu julgue essa obra indigna de lhe ser oferecida, confio, no entanto, que a recebereis, considerando que não posso oferecer melhor dádiva que facilitar-vos em brevíssimo tempo. Aqui a mim me custou muitos anos e não poucos trabalhos e perigos. Então, resumindo, ele fala que, esse livro aqui, que eu tô te mandando, príncipe, deu trabalho, viu? Não é um trabalho qualquer não, deu trabalho fazer essa porra aqui. Não enfeitei a obra nem com palavras brilhantes e pomposas. De fato, esse livro é bem direto e bem resumido. Embora tenha essa linguagem bem formal, excessivamente formal, até porque é um livro de 1500, tem que ter essa linguagem. Mas é um livro que uma pessoa pode ler e entender. Um leitor brasileiro médio como eu entendi. Então, se eu, um ignorante médio brasileiro, entendi esse livro, provavelmente você também vai conseguir entendê-lo. Eu acho que eu entendi, né? Eu vou lê-lo e explicar o meu ponto de vista a respeito dele, do que eu entendi desse livro, né? E vocês vão me desculpar, mas eu tô meio gripado. Se eu der umas fungadas ou mexer no nariz, é por causa disso, eu tô meio gripado. Apenas quis o que nada a honre, ou que só a variedade de matéria e gravidade do assunto a torna ingrata. Não vou precisar explicar isso porque não faz sentido, não tem necessidade. Nem quero que se tenha por presunção que um homem de baixo e ínfimo estado se atreva a discorrer e dar regras sobre os governos dos príncipes. Então ele está falando assim, embora eu vá te falar como governar, eu não quero que você me leve a mal, quem sou eu para falar como um príncipe deve governar, mas toma as dicas aí, vê o que você acha disso daqui, só lê e tire suas próprias conclusões. Porque assim como os que desenham as paisagens... Porque assim como os que desenham paisagens se colocam nas planícies para considerar a natureza dos montes e das colinas, e para considerar as planícies se colocam em cima dos montes, de mesmo modo, para conhecer bem a natureza dos povos é preciso ser príncipe, e para compreender a dos príncipes é necessário ser filho do povo. Ele está falando no ponto de vista de povo, não é? Que vossa magnificência aceite esse pequeno presente com o ânimo com que lhe envio. E se o lerdes e o meditardes detidamente, ou seja, se você ler com atenção, achareis no seu íntimo o ardentíssimo desejo que tenho de que chegueis à grandeza e à fortuna e as outras qualidades vossas vos prometem. Viu como o livro é bem formal, assim? É meio chatinho de você ler e entender, mas se você forçar um pouquinho a cabeça, você consegue entender. E se, do cume de vossa altura, volverdes os olhos para esses lugares baixos, reconhecereis quão indignamente suporto uma grande e contínua adversidade da sorte. Assim ele termina essa dedicatória puxando o saco do príncipe,
Resumindo, eu quero que você leia esse livro, príncipe. E se esse livro for útil, eu quero que você me procure, porque eu tô na merda, eu tô fudido e eu preciso da sua ajuda, ok? Não com essas palavras, mas em resumo é isso. Ô nariz do caralho. Enfim, capítulo 1. Quantos tipos são os principados? Quantos tipos são os principados, né? E de que modo se adquirem? Então, ele vai descrever os tipos de principados e como você consegue chegar nele. Então, o primeiro capítulo é esse daqui, ó. Esse é o primeiro capítulo, para você ver o quanto é resumido esse livro. Mas tá vermelho, hein? Todos os estados, todos os governos que tiveram e têm autoridade sobre os homens foram e são repúblicas ou principados. Principados, como eu falei, é um governo regido por um príncipe, não é? Os principados podem ser hereditários ou novos. Aqui ele vai explicar o que é. São considerados hereditários os principados cujo sangue senhorial é nobre há muito tempo. Então, como o próprio nome já diz, um principado hereditário é um principado que vai passando de geração para geração. Meu avô tinha um principado, passou para o meu pai e meu pai passou para mim. Ok? Eu sempre olho pro lado errado da câmera, eu tenho que olhar para esse lado, porque aqui onde que está filmando eu sempre olho para cá, porque é aqui que eu estou vendo a minha cara, então eu acabo olhando para minha cara ao invés de olhar para a câmera. Eu vou me acostumar com isso, ok? E assim como o capítulo 1 é isso, ele explica o que é o principado hereditário, que é o principado que passa de geração para geração. O resto, eu estou resumindo, gente, eu só li isso daqui, ó. Isso que é o relevante, a parte que eu risquei. Esse resto são exemplos reais. Ele explica, ele dá exemplos usando partes da Itália para exemplificar. Mas eu não vou exemplificar desse jeito, não vou explicar dando exemplos dele, porque vocês não querem saber disso, eu não quero saber disso, é irrelevante. Eu estou explicando apenas o bruto do conteúdo, ok? Se vocês quiserem mais detalhes, vocês comprem o livro e leiam, ok? Capítulo 2 dos principados hereditários. Ele vai continuar falando sobre como que é um principado hereditário. Para a preservação dos estados hereditários e afeiçoados à linhagem de seu príncipe, as dificuldades são bem menores do que nos novos. Então, entre um principado hereditário e um novo, ele está explicando que manter um principado hereditário é mais fácil do que um principado novo. Ele vai explicar aqui mais para frente. Pois basta não preterir os costumes dos antepassados e depois contemporizar com os acontecimentos fortuitos. Então ele explica que manter um principado hereditário não é tão difícil, porque basta você continuar fazendo o que os seus antepassados, o que os governantes anteriores estavam fazendo. Porque se os governantes anteriores estavam agindo de tal forma e ninguém reclamava, se o povo tá achando ok, você continua fazendo e nada muda feijoada, ok? De forma que se tal príncipe for dotado de ordinária capacidade, sempre se manterá no poder. Então se ele continuar fazendo o que é de praxe, o que está dando certo, ele vai continuar no poder, nada muda. A menos que uma extraordinária e excessiva força dele venha a privá-lo. Uma vez dele destituído, mesmo que o usurpador seja temível, volta a recuperar o poder. Então, embora tenha ameaças nesse principado, nesse governo, se o príncipe continuar agindo de forma que o povo esteja do lado dele, não importa a adversidade ou a ameaça que ele possa sofrer, ele vai continuar no poder. É claro, com o apoio do povo. Concluímos então que dever ser mais amado e, se não é odiado devido a vícios descontrolados, é lógico e natural, seja benquisto por todos. Esse é o final do capítulo, ok? Concluindo, ele fala que você precisa ser mais amado e se nada de adversidade acontecer, se nada de ruim acontecer, você vai continuar no poder e vai ficar tudo bem. Esse nariz tá começando a encher meu saco já. E é isso, assim termina o capítulo 2.
É bem, como eu falei, é bem rapidinho e é bem simples, ainda mais que eu tô resumindo. Só dar uma pausinha para eu dar uma espirrada nos bastidores aqui. Rinite é uma merda, viu? Rinite é uma desgraça. Capítulo 3, os principados mistos. O que ele vai explicar agora sobre... Agora esse capítulo é maiorzinho. Esse daqui vai ser um pouquinho mais longo, mas... nem tão longo até. Contudo, é nos principados novos que encontramos as dificuldades. Ele, como eu falei anteriormente, entre um principado novo e um principado hereditário, é mais fácil se manter no hereditário, já que tá, tipo, o caminho das pedras já tá dado, certo? Você já sabe o que fazer. Em primeiro lugar, se não é totalmente novo, mas sim como membro anexado a um estado hereditário. Ou seja, não é totalmente novo, já tem um estado hereditário, aí você bota algo novo e anexa nesse estado. Então fica um estado misto. As suas variações resultam principalmente de uma natural dificuldade inerente a todos os principados novos. Então ele vai explicar qual é a principal dificuldade num novo governo. É que os homens com satisfação mudam de senhor pensando melhorar, e essa crença faz com que lancem mão de armas contra o senhor atual. Então é aquilo, né? Se o povo tá insatisfeito com o governante, eles tiram esse governante na esperança de melhorar com um novo governante. Dessa forma, tens como inimigos todos aqueles que ofendeste com a ocupação daquele principado, e não podes manter como amigos os que te puseram ali, por não poderes satisfazê-los. É difícil ler isso aqui. Por não poderes satisfazê-los pela forma que tinham imaginado. Então, se você entra no poder e você ofende de algum jeito esse povo, então o povo pode acabar lançando mão de armas, né, para tentar te tirar do poder. E nem porque sempre, mesmo que fortíssimo em exércitos, tem-se necessidade do apoio dos habitantes para penetrar numa província. Então não importa o seu exército, você precisa do apoio do povo, porque o povo é o povo é a maioria. Entendeu? Então você precisa do apoio deles, não só do exército. Posteriormente, ao reconquistar as regiões rebeladas, mais raramente as perdem. O senhor, em razão da rebelião, é menos vacilante em assegurar-se da punição daqueles que lhe faltaram com a lealdade, em investigar os suspeitos e em reparar os pontos mais fracos. O foda é que eu tenho que ler isso daqui e explicar de uma forma que vocês entendam. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Ao reconquistar as regiões rebeladas. Então você, o governante está lá, invade uma área e domina essa área. Vai ser mais difícil de você perder essa área se você tiver o apoio do povo. Afirmo que esses estados conquistados e anexados a um estado antigo ou são da mesma província e da mesma língua, ou não são. Então, ou são estados conhecidos ou não. Eu não entendi porque ele falou isso. Quando são, é geralmente fácil mantê-los submissos, principalmente quando não estão habituados em viver em liberdade. Olha só, então quando o povo já não está muito acostumado em ser livre, o povo já é meio acostumado em ter o cabresto, em ser domado, é mais fácil você controlar esse povo. É mais fácil, porque dar liberdade para o povo é perigoso para o governo. Vocês entendem? Principalmente quando não estão habituados em viver em liberdade. E para dominá-los, seguramente bastará ter se extinguido a estirpe do príncipe que os governava. Então, para você dominar aquele povo, você tem que pegar o rei, tirar ele, extirpar ele. Você exclui ele, apaga ele da história. Acaba com qualquer rastro do governante antigo. Eu quase nunca gravo vídeos. Quando eu vou gravar, eu tô doente. Porra.
aceitável. Onde eu parei aqui? Ah, tá. Porque nas outras bastará ter se extinguido a estirpe do príncipe que os governava, porque nas outras coisas, conservando-se suas velhas condições e não existindo alteração de costumes, ou seja, você dominar o lugar e não mudar nada nos costumes, deixar o povo confortável, os homens passam a viver tranquilamente. Então é o que eu falei, cara. Você domina o lugar, apaga o rei, tira o rei, né, no caso, o governante antigo, tira ele do poder, apaga os traços, os rastros, os vestígios dele e deixa o povo viver normalmente. Pronto, você vai ficar no poder por um bom tempo. E quem conquista querendo conservá-los deve adotar duas medidas. A primeira, fazer com que a linhagem do antigo príncipe seja extinta, como eu já falei. A outra, aquela de não alterar nem as suas leis, nem os impostos. Porque se você mexe nos impostos, o povo costuma ficar bravo. Por tal forma, dentro de bem curto lapso de tempo, o território conquistado passa a constituir um corpo com um principado antigo. Então, se você fizer isso, as duas medidas, você apagar o governante antigo e você não mudar nem as leis e nem os impostos, o povo vai ficar do seu lado, bem mais fácil. Ao se conquistar territórios numa província com língua, costumes e leis diferentes, começam a surgir as dificuldades e é necessário haver muito boa sorte e habilidade para mantê-los. Então, diferente de quando você conquista um lugar já conhecido, com um povo com a mesma língua e a mesma cultura, que é mais fácil, quando você conquista um lugar com línguas completamente diferentes, costumes completamente diferentes, dá mais trabalho se manter no poder e manter o controle daquele território. E um dos maiores e mais eficientes remédios seria aquele do conquistador ir habitá-los. Isso tornaria mais segura e mais duradoura a posse adquirida. Então, além de você fazer isso, além de você não mudar os impostos, as leis e tirar um antigo governante, se você faz isso num território novo, com costumes novos e diferentes, é recomendado que você vá habitá-los, você conquiste o território e more lá, para que o povo se sinta mais próximo de você, se sinta mais próximo do príncipe. Sacou? Agora, não estando no local, dela somente tem notícia quando a confusão já estiver alastrada e não mais passíveis de solução. Então, se você conquistar o território diferente e não habitá-los, não morar lá, você vai receber notícias desse lugar. E normalmente, se você receber uma notícia ruim, já vai ser meio tarde para você consertar. Então você já não consegue... A merda já vai estar feita, entendeu? Então conquista o lugar e vai morar lá para você ter maior controle sobre o lugar. Os súditos ficam satisfeitos porque o recurso ao príncipe se torna mais fácil. É o que eu falei, o príncipe se torna mais acessível, certo? Voltei, tive que dar uma pausinha porque resolveu um problema aqui, enfim. Nós estamos no local, eu já falei isso. Os súditos ficam mais satisfeitos porque o recurso ao príncipe se torna mais fácil, eu já falei isso também. Assim tem mais razões para amá-lo querendo ser bons e para temê-lo caso queiram agir de forma diferente. Então, se o príncipe está perto do povo, o povo vai querer... Vai ser mais fácil do povo amar o príncipe e vai ser mais difícil do povo se rebelar contra o príncipe, porque o príncipe vai estar mais próximo de você e você vai sofrer de forma mais rápida, né, as consequências da sua insatisfação. Tem mais aqui. Formando ali tropas ou mantendo. Aqui eu risquei porque além de você morar no lugar, você tem que formar tropas, né? Você não vai ficar num descampado, né? Elas podem ser instaladas e mantidas sem muitos custos, então é barato você manter uma tropa. Sua criação prejudica somente aqueles de quem se tornam Caralho. Sua criação prejudica somente aqueles de quem se tomam os campos e as casas para cedê-los aos novos habitantes, os quais constituem uma parcela mínima do estado conquistado.
Então você vai criar colônias em lugares já habitados e meio que vai expulsar os habitantes de lá, é isso que eu entendi? Os que são prejudicados, no caso os que são expulsos do ambiente, ficando dispersos e pobres, não podem causar dano algum. Então você vai invadir o lugar, vai tirar o habitante, o povinho miserável e desafortunado de lá, e como ele vai estar pobre e fudido, ele não vai conseguir te. E não vai representar perigo ou ameaças. Enquanto os não lesados ficam à parte, amedrontados. Então aqueles que não são afetados por essa conquista de território ficam com medo, né? Porque, pô, eu vou brincar com o príncipe, com a tropa do meu lado, eu vou falar merda? Não, eu vou ficar na minha aqui quietinho. Devendo tranquilizar o pensamento de que não poderão errar para que a eles não ocorra o mesmo que aconteceu àqueles que foram expoliados. Então aqueles que tiveram o azar de perderem a casa, a terra em questão das tropas, eles vão ficar com medo. Esse povo que não teve nada, que não perdeu nada, vai ficar com medo de perder. Então eles vão ficar bem mansinhos, bem na deles. Como foi dito, quem se encontre à frente de uma província diferente deve tornar-se chefe e defensor dos menos fortes, tratando de enfraquecer os poderosos e cuidar para que, em hipótese alguma, aí penetre um forasteiro tão forte quanto ele. Então você invadiu o lugar, o príncipe conseguiu invadir o lugar, montou um governo e ele vai ter que proteger o povo para que não apareça, para que a cidade, o governo dele não seja invadido por um inimigo tão forte quanto ele. Por quê? Assim que um estrangeiro poderoso penetre numa província, todos aqueles que são mais fracos lhe darão adesão, movidos pela inveja contra quem se tornou poderoso sobre eles. Então, se o príncipe invadiu um lugar, dominou um lugar, e o povo com inveja não apoiou esse príncipe, a partir do momento que invadirem. A partir do momento que um inimigo mais forte, ou tão forte quanto esse príncipe, invadir a cidade, esse povo que não está do lado do príncipe, seja por inveja, ou seja por que motivo seja, vai ficar do lado do invasor para derrubar o príncipe. Vocês estão me entendendo? O que mais eu risquei aqui que eu posso falar? É aquela, né? Quanto mais rápido você você distinguir o problema, mais rápido é de você consertá-lo, curá-lo. Resumindo, você conquistou o lugar, fique nesse lugar para você protegê-lo e se preparar para diversas adversidades. Porque conhecendo com antecedência os males que o atingem, a cura é rápida, mas quando, por não os ter conhecido logo, vêm eles a crescer de modo a se tornarem do conhecimento de todos e não existe mais remédio. Então é melhor você apagar o incêndio enquanto ele ainda é controlável. Depois que ele se alastra, aí fudeu. Resumindo. E, gente, eu não risquei mais nada, então é isso, eu não risquei mais nada porque essas duas partes são exemplos da Itália que o Maquiavel dá para ilustrar os exemplos dele. E eu acho que é isso, galera. Foram 3 capítulos, eu tentei resumir, eu espero que vocês tenham entendido e eu espero que a minha explicação tenha sido clara o suficiente. E lembrando, eu não sou o dono da verdade, eu só estou explicando o que eu entendi desse livro, o que eu estou entendendo, porque eu acredito que vai ter mais capítulos, vai ter mais vídeos e vai ser um desafio para mim. Vai ser é um desafio fazer conteúdo sobre livros no YouTube, porque você ler um livro, você interpretar, você explicar de uma forma mais simples um livro, qualquer coisa você interpretar é complicado, porque nós estamos no Brasil e a educação no Brasil não é lá essas coisas, então pra mim vai ser difícil fazer isso, vai ser um desafio e eu vou tentar ir até o fim. E tá dando meia hora de vídeo, eu acho que esse é um tempo bom.
E então, obrigado a todos que estão assistindo e até os próximos capítulos. Que eu não sei quando vai ser, mas provavelmente vai sair, fiquem tranquilos. Eu espero que saiam, né?